ia falar que hoje ela não pôde vir, né? Ela teve imprevisto, então sobrou para mim. Mas nós estamos já na 7ª aula, né, do capítulo 7 do tratado. E o que o capítulo 7 traz, né? O nome dele é Efeitos Maravilhosos que essa devoção produz numa alma que lhe é fiel. Só uma observação, essa aula vai ser mais curtinha de novo, porque esse capítulo também é mais curto, certo? Então, só uma observação. Então, o que esse capítulo vai falar? De fato, sobre os efeitos que a devoção à Nossa Senhora traz para aquela alma que lhe é devota, né? Então, artigo 1, né? E aí ele vai trazendo, são 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7. Ele traz 7 coisas boas, digamos assim, 7 benefícios que a devoção à Nossa Senhora traz para todos nós. A verdadeira devoção, né? Aquela devoção que não é simplesmente aquelas práticas exteriores vazias, né? Assim, mas de fato, como ele disse, como a gente tratou no capítulo anterior, da verdadeira devoção que busca imitar as virtudes de Nossa Senhora. Lógico que tem as práticas exteriores, mas também tem essa prática interior de confiança em Nossa Senhora, de intimidade com ela e de buscar imitar as suas virtudes. Bom, então a primeira coisa que ele traz, conhecimento e desprezo de si mesmo. Pela luz que o Espírito Santo vos dará por intermédio de Maria, sua querida esposa, conhecereis vosso profundo mal, vosso fundo mal, vossa corrupção e vossa incapacidade para todo bem. E em consequência deste conhecimento vos desprezareis e será como horror que pensareis em vós mesmos. A gente já começa assustado, né? Assim, vixe, eu vou repensar aqui se eu vou ser devoto mesmo. A gente já fica até com medo. Mas o que tem uma frase de um psiquiatra? Psiquiatra? Jung? Fala. De um psiquiatra, né? Ele chama Jung, que ele diz que toda árvore que ela tem as suas copas no céu, ela tem as suas raízes no inferno. Ou seja, uma árvore grande, ela não consegue sustentar, até meu professor de biologia falava, que aquilo que ela tem em cima de copa, ela tem embaixo de raiz. Ou seja, o que Jung quis dizer com isso? Que a gente precisa conhecer o nosso inferno interior, a gente precisa saber conhecer a profundeza, as raízes do mal que a gente tem dentro de cada um de nós, para a gente, sabendo o que é aquilo que a gente é capaz, para a gente poder melhorar. Então, essa é uma das coisas que Nossa Senhora vai trazer, né? A humildade de Maria vos dará, enfim, parte de sua profunda humildade, com que vos desprezareis a vós mesmos, sem desprezar pessoa alguma, e gostareis até de ser desprezado. Então, o que isso significa, né? Que Nossa Senhora, ela é profundamente humilde, e ela vai trazer essa humildade para nós. E eu estou lendo essa biografia aqui de São José Maria Escrivá, da minha biblioteca católica, e eu lembrei disso na hora, eu lembrei de São José na hora, quando eu li essa parte. É muito bacana, né? Porque São José Maria, para quem não conhece muito sobre ele fundou o Opus Dei, né? Que é a obra de Deus. Enfim, digamos, não é bem isso, né? Mas vamos pôr assim, é como se fosse um movimento da igreja, né? Voltado para a vivência da espiritualidade leiga. Né? Só um parênteses aqui, né? Existe um preconceito muito grande com relação ao Opus Dei, porque a gente aprendeu, né, aquela imagem lá daquele filme. Aliás, desde que foi criada, já existia. São José Maria ele já sofria muito preconceito, ele era tido como louco, como herege, membros da própria igreja, muitos fizeram de tudo para falar mal de São José Maria e da obra para o Papa. E as pessoas na sociedade, né, falavam mal, falavam que era uma coisa meio maçonaria, meio secreto e tal, e não tem nada disso, né? O Opus Dei é uma profunda espiritualidade leiga. É aquela coisa assim, São José Maria já dizia lá em 1928, todo mundo pode ser santo. Isso era assim, nossa, como assim, né? Que as pessoas acreditavam que só os padres, as freiras poderiam ser santos. São José Maria fala, não, todo mundo pode ser santo. Os leigos, trabalhando bem, realizando bem o seu trabalho, vivendo a espiritualidade no meio do mundo, podem ser santos. Essa é o principal espírito do Opus Dei. Ele veio, né, aquele livro do Dan Brown lá, o Código da Vinci, que trouxe todo um preconceito relacionado com o Opus Dei, e aí ficou aqui no imaginário popular. Hoje em dia a gente escuta o Opus Dei, a gente arrepia até o último fio de cabelo, mas baseado em grandes mentiras, né? E São José Maria, ele teve muitas dificuldades quando ele criou a obra, né? Todo esse preconceito dentro da própria igreja,
quando estava no comecinho, estourou a guerra na Espanha, ele sofreu diretamente as consequências dessa guerra, ele precisou fugir, passou fome, teve que ir para o meio do mato, e ele vivia, apesar de viver a vida impunha, né, muitas mortificações para ele se mortificava de forma muito pesada, digamos assim, né, ele foi um homem muito santo e teve muitas dificuldades. Só que assim, ele tinha uma intimidade com Deus, uma coisa impressionante. Realmente, você vai lendo isso aqui, você vai ficando apaixonado, assim, você vai sentindo aquele perfume. E ele teve muita dificuldade, então, mas depois, né, com essa vida de intimidade profunda que ele tinha com Deus, a obra ela foi muito frutífera. E ela começou a dar frutos pelo mundo todo. E era assim, reuniões de pequenos grupos, de repente isso começou a se volumar, e assim, ele chegou no Singapura, chegou no Japão, chegou aqui, ele era da Espanha, né? Ele chegou aqui na América do Sul, México, Estados Unidos, Europa, África, ele chegou nos 5 continentes do mundo todo, né? A obra chegou. E aí, num momento que estavam vários filhos dele, né, vários fiéis ali reunidos, perguntam para ele: que pensa agora que tem tantos filhos? E ele responde: olha, vou dizer-te uma coisa, as obras de Deus nunca são realizadas por uma pessoa só, porque é Deus quem as leva a cabo. Eu não fiz mais do que estorvar. Não digo por uma humildade tonta, tenho a persuasão íntima de que não tenho feito outra coisa senão estorvar a ação de Deus. E estou pasmado ao ver-vos a todos, no mundo todo. Aos pontapés, essa semente do Senhor foi levada por todas as terras, por todas as raças e por todos os lugares, germinou. De maneira que assim, estou pasmado, parece-me contemplar um maravilhoso filme colorido, encantador e variadíssimo. Que mais queres que te diga? Que me ajudeis a dizer ao Senhor: obrigado, Senhor. E a sua mãe, a mesma coisa. Ela é a nossa mãe e mãe do Opus Dei. Bom, então por que eu disse isso? Né? Porque eu estava dizendo justamente esse primeiro ponto aqui de São Luís. Que ele diz que a humildade de Maria vos dará, enfim, parte de sua profunda humildade, com que vos desprezareis a vós mesmos, sem desprezar pessoa alguma, e até gostareis de ser desprezado. São José Maria, na época em que ele estava vivendo esse monte de perseguições, um dia ele estava sofrendo com isso, e aí ele chega no sacrário, se ajoelha, começa a chorar e fala para o Senhor, toma, Senhor, o Senhor já me tirou tudo, então fique com a minha honra também. Então ele era uma pessoa muito humilde, né, muito íntima de Deus e muito íntima de Nossa Senhora. Ele era profundamente devoto. E a gente está vendo então na prática isso que São Luís está falando. Uma pessoa que foi profundamente devota de Nossa Senhora e teve como consequência, como efeito na própria vida, a humildade. Pode ver que São José Maria fala: nossa, o que você pensa, né? Eu vi esse tanto de filho, que tanto de problema que o senhor teve e tudo mais, e agora aqui com esse tanto de filho, ele fala: a única coisa que eu penso é que eu estou me estorvando, eu estou atrapalhando a ação de Deus. Olha isso, que coisa mais bonita, né? Ele não deixou subir a cabeça, digamos assim. Próximo, a participação da fé de Maria. A Santíssima Virgem vos dará uma parte de sua fé, a maior que já houve na terra, maior que a de todos os patriarcas, profetas, apóstolos e todos os santos. Quando Jesus morreu, né, na cruz, ficou ali aquele espaço, né, em que ele ficou no sepulcro, ali entre a Sexta-feira da Paixão, né, e até a Páscoa. Jesus fica ali, ele é sepultado, e ali a fé de todo mundo morre. A fé dos apóstolos morre, e junto com a morte de Jesus, a fé de todo mundo morre. A única pessoa que se manteve, que teve a fé de pé, que manteve a sua fé de pé, foi Nossa Senhora. Porque quando as mulheres vão lá no túmulo, né, embalsamar o corpo, lá na Bíblia fala quem é, né? Fala as mulheres que foram. Não fala que foi Nossa Senhora. Por que Nossa Senhora não foi? Porque ela sabia que o seu filho ressuscitaria. Ela não desistiu, ela não desacreditou. Enquanto todos ali perderam a esperança, perderam a fé, Nossa Senhora foi a única que se manteve de pé. Então ela é a figura que mais teve fé, mais do que os próprios patriarcas, mais do que o próprio Abraão, né, que Abraão é considerado o pai da fé no Antigo Testamento. Obrigada. Inclusive Abraão é uma figura de Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora, essa é a que tem mais fé. E aqui tem um texto muito bonito aqui embaixo, dessa parte, que eu quero ler ele todo. Mas antes de ler, eu vou trazer, não foi de propósito não, eu sei que semana passada eu trouxe um trecho de um filme, mas quando eu li esse trecho aqui, me lembrou uma fala do Ítalo Marcilli, que me lembrou um trecho de um filme.
Então eu vou fazer o processo inverso. Vou começar pelo trecho do filme, depois vou mostrar um trecho do Ítalo que eu estou falando e depois vou ler esse texto e aí vocês vão entender. Semana passada eu trouxe um trecho do filme Nárnia, né, que é um filme baseado nos escritos de C.S. Lewis, que foi um escritor cristão, né, um filme todo simbólico, tem toda uma analogia com Cristo, com os apóstolos e tudo mais. E agora eu vou trazer um outro trecho de um filme que chama Senhor dos Anéis, que é um filme baseado no livro de Tolkien, né, J.L.K. Tolkien, no teu carro, J.L. J.R. Tolkien, que diz que é um filme, né, também todo simbólico, tem milhares de simbologias, né, que eu não vou trazer aqui agora, não estou falando sobre o filme, mas só vou dar um contexto, né. Existia uma figura má na história, né, que estava querendo dominar o mundo com o seu mal, espalhar o mal, espalhar a escuridão pelo mundo, né, a sua escuridão pelo mundo, e ele vai querendo tomar os pequenos reinos que tem ali. E aí agora esse trecho aqui está indo todo o exército mal indo tomar esse reino, um reino bom, né? E aí eles se juntam, só que o exército mal é muito maior, 1000 vezes maior do que o exército do bem. Então eu quero mostrar esse trecho aqui, por favor. Dizem que não há esperança. É uma boa espada. Alete, filho de Ana. Sempre há esperança. Agora eu quero trazer mais um trecho, que aí acontece toda a batalha durante a noite, né? E aí eles estão já sem forças. A fortaleza foi tomada. Está acabado. Me disse que essa fortaleza nunca cairia e todos seus homens a defendessem. Eles ainda a defendem. Morreram defendendo. Estão entrando! Passaram pelo portão! Não há outra saída da caverna para as mulheres e as crianças. Não há outra saída. Há uma passagem e leva para as montanhas. Mas não irão muito longe, há muitos Unukiai. Diga às mulheres e às crianças para fazerem a passagem e bloqueiem a entrada. Tantas mortes. O que os homens podem fazer contra tanto ódio? Venham comigo. Sair e enfrentar. Para a morte e a glória. Por favor. Por seu povo. O sol está no céu. Espere a minha chegada ao amanhecer do quinto dia. De madrugada, olhem para o oeste. Sim. Sim. A trombeta da longa e martelo de Hel deverá soar no
uma última vez. Sim! Que seja esta a hora em que colocamos nossas espadas juntas. Ações sombrias agora pelo ódio, pela ruína e pela alvorada vermelha. À frente, Elder Reigns. sozinho não. Rohirrim! É o rei. Bom, por que eu quis mostrar esse trecho, né? Eu vou mostrar um outro trecho, um outro vídeo, que vai fazer uma ligação com isso e a gente já comenta sobre isso. Para algo que você disse de resistir, né, lá no encontro, no retiro de carnaval, de passar ali o itinerário, a rotina diária, de como fazer, é algo que eu tenho tentado colocar, mas realmente não é fácil colocar todo dia, tudo aquilo. E eu sinto que é exatamente o que você disse, como você diz no próprio livro, o Terapia de Guerrilha, a vida é guerra, você nasceu, está convocado, e agora eu sei para onde eu quero ir. Antes, eu sei que isso vai ser difícil, é duro, de segurar, mas todo dia, você falou várias vezes, então, todo dia, sem esperar o resultado final. Cara, é que eu lá pra falar isso aqui, sacou? Porque parece que tá errado. Mas tá certo. eu quero falar um negócio que parece errado. Porque ele contradiz tudo. Mas não, se você entender, você consegue entender. Eu vou falar a frase, a ideia, e a gente medita sobre ela. Não aceita ela rápido, pra gente não ter risco de entender ela mal. Tá? A gente não é um ser perfeito. Logo, a gente nunca vai conseguir fazer um ato perfeito. Esse é o ponto, sacou? A gente faz um ato com uma intenção muito nobre, com uma abertura muito alta, e é amparado pela graça divina. Isso se aproxima da perfeição. E Deus, Ele perfecciona a nossa existência. Né? A gente não tem criaturas perfeitas, só Cristo e a Virgem Maria. Elas são as criaturas perfeitas. A gente não é perfeito. Então, ainda que o ato humano perfeito é um ato sem esperança. Por quê? Porque nele só reside a caridade, só o amor. Ok? No céu a gente é perfeito. Na medida que a gente pode ser perfeito. Lá não tem esperança, porque não é mais necessário esperar nada. A gente já chegou. Então nossos atos não são só atos de amor.
A gente decidiu ter uma vida espiritual adequada, a gente decidiu ter uma vida espiritual boa, e a gente decide fazer as coisas por amor. Olha só, já começou. Né? Com esperança. Não é isso? Sim. Só que quando a gente começa a fazer as coisas por amor e com esperança, e essas coisas não chegam, ou seja, a gente não consegue realizá-las direito, a gente não tem o efeito que a gente pretendia, o que começa a acontecer? Nossa esperança começa a ser minada. Então, se algo a gente nota que a gente está desesperançoso e algo relacionado a Deus, ao efeito de Deus, ou a ação de Deus, o errado é a gente, não é Deus. Porque se o Gustavo, a gente combina com ele meio-dia, da 5 da tarde ele não vem, o errado é ele. Não é a gente que foi embora. A gente é seu otário, se a gente pensa que até 9 da noite esperando o Gustavo, não vem, cara, entendeu? Tipo, são 5 da tarde, não vai vir. Sabe o que? É humano. Então, por exemplo, a gente chega aqui meio-dia, ninguém da equipe vem. Ele fica, não, eles vão vir. 5 da tarde, 7 da noite, 9 da noite, não vai vir mais. Aí está falando de relacionamento humano. Então a gente está muito acostumado a relacionamentos humanos. Deus não é humano. Né? Ele não é imperfeito. A gente está acostumado com coisas imperfeitas. Então, nesse sentido, o ato perfeito é o ato que você só teria amor. Às vezes, no momento de sofrimento, normalmente a coisa não vem. A gente precisa adotar essa postura. A postura de só resistir. Mas aí que está o ponto. Não é resistir. Quando a gente ouve só resistir, a gente sempre vem junto à nossa imaginação uma angústia, uma tristeza, uma desesperança, um abandono. Não é isso. Ao resistir completamente preenchido do oposto disso tudo. Ao resistir sorrindo, sacou? Esse é o movimento que tem que estar no nosso peito, mesmo quando a gente está diante de uma situação na nossa vida. Que a gente teve, assim, a gente quis uma prática de fé e está falhando. Né? Mas a gente está com a intenção de melhorar. Então a gente tem uma situação. E virgem fiel, tanto mais profunda fé tereis em toda a vossa conduta. Uma fé pura que vos levará à despreocupação por tudo que é sensível e extraordinário. Uma fé viva e animada pela caridade, que fará com que vossas ações sejam motivadas por puro amor. Uma fé firme e inquebrantável, como o rochedo, que vos manterá firme e constante no meio das tempestades e tormentas. Uma fé ativa e penetrante, que semelhante a uma chave misteriosa, vos dará entrada em todos os mistérios de Jesus Cristo, nos novíssimos do homem e no coração do próprio Deus. Fé corajosa, que vos fará empreender sem hesitações e realizar grandes coisas para Deus e a salvação das almas. Fé, finalmente, que vos fará vosso fanal luminoso, vossa via divina, vosso tesouro escondido da divina sabedoria e vossa arma invencível, da qual vos servireis para aclamar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte, para abrasar os tíbios e os que necessitam do ouro candente da caridade, para dar vida aos que estão mortos pelo pecado, para tocar e comover por vossas palavras doces e poderosas os corações de mármore e derrubar os cedros do Líbano, para enfim resistir ao demônio e a todos os inimigos da salvação. Então, quando eu li isso aqui, eu falei assim, gente, é exatamente isso, é essa resistência. A gente tem que ter essa fé de que, bom, a gente está aqui lutando, e às vezes está dando errado, mas a gente tem que ter essa firme fé, essa firme esperança. E quem vai dar essa fé pra gente é Nossa Senhora. Não, Nossa Senhora não precisa mais dar fé, porque ela não precisa mais crer, ela já tá vendo lá, né? Mas aí, eu disse que ela era o ser que mais tinha fé nessa terra. Ela perdeu essa fé? Não. Ela tem guardado, né, um potinho de fé, digamos assim, para distribuir para todos nós. Então, se nós queremos aumentar a nossa fé, e esse é um pedido que nós devemos fazer. E, aliás, esse é um pedido que é chamado infalível. Existem pedidos que são infalíveis. Sabe aquela passagem que Jesus fala assim, pedi-vos será dado, e ele continua, né? Não é assim, Senhor, eu quero um carro, e esse carro vai aparecer porque pedi-vos será dado. Tudo bem, pode até vir um carro, não estou falando contra isso, mas são aqueles pedidos que são para a salvação da nossa alma. E a fé é um elemento necessário para a salvação da nossa alma. Então, se a gente pedir, a gente vai receber, não tem outra opção, é receber. Então, pedi-vos será dado. Então, a fé é uma das coisas que a gente tem que pedir todos os dias, a fé, a esperança e a caridade. E Nossa Senhora, que é essa princesa e virgem fiel, como chama São Luís, nos dará o dom da fé. Terceiro, terceiro maravilha, né, dessa devoção que produz na alma que lhe é fiel. Graça do puro amor. Esta mãe do amor fervoroso aliviará o vosso coração de todo escrúpulo e de todo temor servil. Ela o abrigará e alargará para correr pelo caminho dos mandamentos do seu Filho, com a santa liberdade dos filhos de Deus, e para nele introduzir o puro amor de que ela possui o tesouro, de tal modo que não mais vos conduzireis como fizestes até aqui, pelo receio ao Deus da caridade,
mas pelo puro amor unicamente. Passareis a olhá-lo como vosso bondoso Pai, tratando de agradar-lhe incessantemente. Com ele conversareis confidentemente à semelhança de um filho com seu pai. Se por acaso o ofenderdes, humilhar-vos-ei incontinente diante dele, pedir-lhe-eis perdão humildemente, e lhe estendereis simplesmente a mão, e vos levantareis amorosamente, sem perturbação nem inquietação, e sem desfalecimento continuareis a caminhar para ele. Então olha isso que bonito, né? No começo da nossa fé, né, a gente começa com aquela fé mais do temor, né? Uma criança, às vezes, ela vai obedecer os pais, às vezes por temor do castigo. Mas depois, né, à medida que vai amadurecendo, aquela criança ela vai entendendo aquilo, né, e vai fazendo as coisas por amor. Assim também nós na fé, né? É normal que no começo, porque às vezes a gente sente mal, né? Fala assim, será que eu estou fazendo isso daqui é por amor mesmo ou só simplesmente que eu tô com medo de ir pro inferno? E não tem problema. No começo é assim mesmo. Mas a gente precisa ir caminhando nesse amadurecimento da fé para a gente conseguir ao final fazer as coisas por amor. Assim, os santos chegaram no nível, né, de Santa Teresinha, falava assim, por exemplo, ai Senhor, se eu pudesse, né, se isso não fosse vos ofender, eu gostaria de ir para o inferno, porque lá pelo menos teria uma alma que vos amaria, porque ela sabia que no inferno as almas não amavam a Deus. Então ela falou assim, pelo menos lá, se eu fosse para lá, teria uma alma que vos amaria. Nesse nível, né, lógico que obviamente a gente não está nesse nível, mas justamente é isso que a devoção, a verdadeira devoção à Nossa Senhora pode produzir no nosso coração. Pode produzir, não, produz no nosso coração quando ela é verdadeira, né? Então, por isso, a gente precisa pedir também, exercer essa devoção à Nossa Senhora e pedir para ela a graça dessa, por amor, né? De conseguir aos poucos ir fazendo as coisas por puro amor a Deus. Ter essa confiança em Deus, como um filho a seu pai, né? Com ele conversareis confidentemente à semelhança de um filho com seu pai. E isso, mais uma vez, é uma coisa que a gente vê profundamente na vida de São José Maria. Quando ele tem, né, muito forte essa questão da filiação divina, você vê que de fato ele se sente, conversa com o pai e com Nossa Senhora de uma forma muito amorosa, né? Ele tem essa confiança de filho. Quarto, grande confiança em Deus e em Maria. A Santíssima Virgem vos encherá de grande confiança em Deus e nela, porque não vos aproximareis mais de Jesus por vós mesmos, mas sempre por intermédio dessa bondosa mãe. Lembra quando eu falei semana passada que eu estava falando sobre Rebeca, né, a comparação de Rebeca, que ela que produzia, era ela quem fazia o prato, né? Da mesma forma, Nossa Senhora vai ser ela que vai preparar o nosso corpo e a nossa alma para que nós chegamos a Deus. É ela que vai colocar aquelas peles, né? Para que, é muito bonito, né, quando São Luís fala isso, para que Deus, ele vai ouvir a voz do pecador, vai reconhecer a voz do pecador, mas quando ele tocar, quando ele sentir o cheiro das vestes, ele vai sentir o cheiro dos méritos e das virtudes do próprio Cristo e de Nossa Senhora. Então, quando a gente se achegar até Jesus Cristo, a gente vai chegar com confiança, porque a gente não vai chegar mais por nós mesmos, nós vamos chegar por ela. Porque, tendo-lhes dado todos os vossos méritos, graças e satisfações, para que deles disponha a sua vontade, ela vos comunicará suas virtudes e vos revestirá de seus méritos. Porque nós mesmos não temos virtudes, méritos, nós não temos nada. Então, ela vai nos revestir com os próprios dela. De sorte que podereis dizer confiantemente a Deus, eis Maria, vossa serva, faça-se em mim conforme a vossa palavra. Porque desde que vos destes a ela inteiramente de corpo e alma, foi o que eu falei, né? O símbolo dos dois cordeiros, o corpo e a alma que a gente entrega a ela. Ela que é liberal para com os liberais, ou seja, ela que é generosa para os com os generosos, e mais generosa do que os próprios generosos, dar-se-á a vós em troca, e isso de um modo maravilhoso, mas verdadeiro. Assim podereis dizer-lhe ousadamente, eu vos pertenço, Santíssima Virgem, salvai-me, que é o famoso totus tuus, né? Que São João Paulo II falava tanto, né? São João Paulo II ele era muito devoto de Nossa Senhora e ele falava o totus tu sempre, né? Totus tu, sou todo teu, Maria. E dele. não sabia. Totus tu, eu lembro dele de papo, não foi? Eu acho. No nosso movimento, né, que a gente faz a consagração à Nossa Senhora, né, o movimento da Mãe Rainha, que a gente coloca essa medalhinha, que é a consagração à Nossa Senhora, a gente fala muito disso, né, a troca de corações. Entregue seu coração à Nossa Senhora e ela lhe dará o seu. Fazendo mais uma comparação, uma vez eu assisti uma série que ela se chama Once Upon a Time, que era uma vez, né, uma história lá de fadas, princesas, não sei o quê, e tem uma cena que eu ainda assisti ela faz tempo, mas uma cena sempre me marcou muito. Quando a pessoa era má,
ela tinha um coração preto. Então, às vezes eles tinham o poder de enfiar a mão assim e arrancar o coração da pessoa. E o coração ele ficava, se a pessoa era má, ela tinha o coração preso, né? Ela não tinha aquele coração vermelho vivo. Então, é justamente isso que Maria vai fazer com a gente. Ela vai colocar a mão no nosso coração, vai puxar aquele coração preto, sujo que a gente tem, vai purificar, vai transformar, e no lugar do nosso coração vai colocar o dela própria. O que aumenta ainda a vossa confiança nela é que, tendo lhe dado em depósito tudo o que tendes de bom para dar ou guardar, confiareis menos em vós e muito mais nela, que é o vosso tesouro. É aquela mesma história que a gente volta, né? Dos 10 que mantiveram, é só manter a linha, mas não é você que vai vencer a batalha, são os 20 mil que está atrás de você. Tem até uma passagem do Salmo que fala: prepara-se o cavalo e o cavaleiro, mas quem vence a batalha é Deus? É isso? Tem uma passagem do Salmo que fala isso, né? Prepara-se o cavalo e o cavaleiro, mas quem vence a batalha é Deus. Então, ter essa confiança nela, é nos méritos de Deus, e não no nosso próprio braço, né? Não na força do nosso próprio braço. Quinto, comunicação da alma e do Espírito de Maria. A alma da Santíssima Virgem se comunicará a vós para glorificar o Senhor. Seu Espírito tomará o lugar de vós para regozijar-vos em Deus. Então, é como se Nossa Senhora entrasse em nós e fosse ela que fosse dar glória a Deus, fosse ela que fosse honrar a Deus. E assim, olha que vantagem pra gente, né? Porque assim, a gente não consegue fazer isso. A gente consegue dar glória a Deus, honrar a Deus da forma correta? Não. Então a gente tem esse auxílio, é ela que vem e ela que vai dar essa glória, essa honra da maneira correta para Deus, né? Que a alma de Maria... Santo Ambrósio dizia isso. Que a alma de Maria esteja em cada um para ir glorificar o Senhor. Que o Espírito de Maria esteja em cada um para ir regozijar-vos em Deus. Quando virá este tempo feliz, diz um santo dos nossos dias, assim, no caso dos dias dele, né? Todo dado a Maria. Quando virá este tempo feliz em que Maria será estabelecida senhora e soberana nos corações, para submetê-los plenamente ao império de seu grande e único Jesus. Olha que coisa mais linda, né? Porque a gente vive falando e acreditando e desejando isso, que viva Cristo Rei. A gente quer que Cristo seja de fato o imperador do mundo, que Cristo reine em todas as instâncias da terra. Mas isso se dá por Maria. Quando virá este tempo feliz, quando virá este tempo feliz em que Maria será estabelecida senhora e soberana nos corações para submetê-los plenamente ao império de seu grande e único Jesus. Porque é isso que ela vai fazer o tempo todo. Quanto mais devotos nós formos de Nossa Senhora, mais nós vamos chegar até Deus, né? Deixa eu ver se é aqui. Tá. Ela, Nossa Senhora, né, a elas, as almas, descerá abundantemente enchendo-as de seus dons, particularmente do dom da sabedoria, a fim de operar maravilhosas graças. Meu caro irmão, quando chegará esse tempo feliz, esse século de Maria, em que inúmeras almas escolhidas, perdendo-se no abismo do seu interior, se tornarão cópias vivas de Maria para amar e glorificar Jesus Cristo. Olha isso que bonito. Quando as pessoas se tornarão cópias vivas de Maria para amar e glorificar a Jesus Cristo. Eu falei isso semana passada e repito. Né? Nossa Senhora foi a pessoa mais próxima de Jesus nessa terra. Foi ela que esteve ali, né? Foi ela que deu a mãozinha para ele dar os primeiros passinhos. Foi ela que alimentou, foi ela que brincou, foi ela que limpou, foi ela que ajudou, foi ela que ensinou a falar. Então, assim, ela é a mais próxima de Cristo aqui na terra. Então, nós precisamos chegar dela para aprender dela essa intimidade. E se for parar para pensar também, é uma bobeira e às vezes, dependendo até uma certa arrogância nossa, pensar assim, não, eu vou chegar até Jesus, eu vou aprender, eu sei, né? Eu sei como é que agrada Jesus, eu sei como é que é ser íntimo de Jesus. Não sabe de nada, inocente, né? Quem sabe verdadeiramente é Nossa Senhora, e é a ela que a gente precisa se achegar, né? E tem aquela comparação bonita, que eu não sei de jeito nenhum quem foi que falou, eu não sei se foi aqui que eu ouvi isso, algum de nós aqui que falou isso. Não lembro onde é que eu vi isso, mas imagina que você quer dar uma maçã para o rei. Você vai chegar lá, você, né, um mendigo, um maltrapilho, vai chegar de... É do livro. É do livro? É. Mas alguém falou isso, foi você? O Paulo falou isso. O Paulo falou isso. Tá. Então a gente não vai dar, né? A gente vai dar essa maçã que a Nossa Senhora vai botar ali, aquele caldo de açúcar, né? Aquela coisa da maçã mais bonita, mais brilhante para o rei. Sexta, transformação das almas em Maria, a imagem de Jesus Cristo. Se Maria, que é a árvore da vida, for bem cultivada em nossas almas pela fidelidade às práticas dessa devoção, ela dará fruto em seu tempo,
seu fruto não é outro senão Jesus Cristo. Foi o que eu falei. A gente vai sempre chegar nela e o fruto que ela vai nos dar é Jesus Cristo. Isso aqui eu achei muito legal, essa comparação. Sabe aquela passagem que Jesus chega para os discípulos e fala para eles assim: ai, Senhor, nós trabalhamos a noite toda e não conseguimos nenhum peixe. O São Luís fala que é essa imagem das almas que tentam justamente se chegar a Jesus por outras práticas de piedade, por tantas outras coisas que não por Maria. Ele não fala isso, mas como se ele dissesse assim: gente, larga de ser bobo, larga de ser trouxa. Olha só, aí ele faz uma comparação aqui, né? Aqui, ó. Mas pelo caminho imaculado de Maria e por essa prática divina que ensino, trabalha-se durante o dia, porque eles trabalharam durante a noite, né? Trabalha-se durante o dia, trabalha-se no lugar santo, trabalha-se pouco. Em Maria não há noite, pois ela jamais pecou, nem teve sequer sombra de um pecado. Maria é um lugar santo, o santo dos santos, em que se forma o modelo dos santos. Maria é a verdadeira escola de santidade, né? Os santos todos foram muito devotos de Nossa Senhora. Eu citei aqui São José Maria porque é o que eu estou lendo a biografia agora, então tem muitos exemplos vivos na cabeça aqui para dar de exemplo. Mas assim, todos os santos, se nós formos ver, né? Se a gente for ver a história de, sei lá, Santa Teresinha, todos os santos, né, foram muito devotos de Nossa Senhora. Claro que houveram uns que tiveram uma devoção mais forte ainda, né? Tipo São Luís, São Bernardo de Claraval. E só mais um parênteses aqui, que eu comentei de São José Maria, eu vou comentar mais uma coisa. Ele, mais pro final da vida, né, mas já idoso ali, ele tinha uns 67 anos, assim... Ixi, ele já tinha passado por tudo. Meu Deus, você fala assim, gente, eu tô cansada aqui, imagina. É um negócio assim, inexplicável a vida dele. É um negócio assim, realmente é muito frutuoso, assim, sabe? A vida dele foi realmente, deixou muito rastro, de fato, né? Como ele de fato dizia. E ele, no final, né, mas ele, quando ele estava mais idoso, aconteceu o Concílio Vaticano II, e a gente sabe todos os problemas que teve, mas a verdade é que o concílio foi uma coisa muito boa, inclusive teve influência de próprios membros da obra, né, Dom Álvaro, que foi o fiel sucessor de São José Maria, ele estava lá, ele ajudou a escrever os documentos do concílio, só que a gente sabe de toda a deturpação que teve e tal, e São José Maria sofreu muito por isso, muito, muito, muito mesmo, de ver, eu fiquei imaginando, nossa, imagina se ele estivesse aqui hoje em dia, assim, de ver tudo que começou a dar errado, e ele olhava e falava assim, gente, os sacerdotes estão perdidos, os sacerdotes estão doentes, as almas estão perdidas, o que nós vamos fazer? E aí foi o que ele chamou de a grande catequese, né, e aí ele saiu pelo mundo, e aí foi onde ele foi já velho, já tinha feito tudo, já tinha construído a obra já estava em todos os países, e ele foi viajando, veio pro Brasil, México, Argentina, viajou para tudo quanto é lugar, para fazer essas grandes catequeses, e falar da doutrina verdadeira da igreja, né? E outra coisa que ele fazia, ele começou a fazer muitas peregrinações para os santuários marianos. E ele se recorria sempre à Virgem Maria e falava assim, olha, vou deixar nas mãos da senhora a vossa igreja, né? Não deixe que a igreja se perca, não deixe que os vossos filhos se percam por causa desses erros grosseiros que estão acontecendo. E ele confiava muito na Virgem Maria, né? Ele inclusive veio no santuário, quando ele veio aqui no Brasil, ele foi no santuário de Aparecida. Bom, mas voltando, né, a comparação aqui, ele fala assim, que aquelas pessoas que querem se chegar por Jesus sem passar por Maria, são como um escultor que está ali batendo na pedra, né? Ele pega um bloco de mármore, né, e está ali batendo para formar a imagem da estátua. Ele fala assim, e as pessoas que querem chegar a Jesus por Maria, é como se elas tivessem um molde. Já viram esses moldes assim de gelo que você joga o líquido lá dentro e forma? Ele fala assim, não é muito mais fácil você pegar e jogar um negócio no líquido, né, ali no molde, ficar o líquido e depois já sai pronto que você ficar lá martelando? Ele fala que é essa a imagem das pessoas que se achegam a Maria, né? Em pouco tempo ele se tornará Deus, pois foi lançado no mesmo molde que formou um Deus. Só detalhe aqui, né? Ele se tornará Deus, aqui está com letra minúscula, pois foi lançado no mesmo molde que se formou um Deus. Ou seja, ele vai ter aquelas características do próprio Cristo, né? Sim, aí aqui ele repete a ideia, né? Diz que essas pessoas que querem construir direto no mármore, né? Sem usar o modelo, ou seja, querem chegar a Jesus sem a Virgem Maria, eles estão confiando na sua própria perícia, né? Não, eu sou bom aqui, eu construo esse mármore aqui. Então, não, usa o molde, né? Que vai... lança-se, mas unicamente na eficiência do molde. Ó, aqui não. Sem as outras pessoas, né? Que se confiam em Maria.
sem se fiar na própria habilidade, não confia em si mesmo, mas unicamente na eficiência do molde. Lança-se em partes em Maria, para se tornar o retrato natural de Jesus Cristo. Bela e verdadeira comparação. Quem a compreenderá, porém? Desejo que sejais vós, querido irmão. Mas lembrai-vos que só se lança no molde o que está fundido e líquido, isto é, que é mister destruir e fundir em vós o velho Adão, para que venha a ser o novo em Maria. Olha isso que legal, né? Porque a gente só consegue jogar, foi o que eu falei, você joga o líquido. Você só consegue deixar alguma coisa no molde se ele estiver líquido, ou seja, a gente precisa ser dócil à Virgem Maria, né? Dócil, matar em nós, fundir em nós o velho Adão, para que venha a ser novo em Maria. E sétimo e último, a maior glória de Jesus Cristo. Por essa prática, fielmente observada, dareis a Jesus Cristo mais glória em um mês que por qualquer outra, embora mais difícil em muitos anos. Olha só, dareis a Jesus Cristo mais glória em um mês que por qualquer outra, embora mais difícil em muitos anos. Ou seja, a gente agrada muito mais a Jesus, né, se a gente se achegar a Maria. Porque, fazendo vossas ações pela Santíssima Virgem, como essa prática ensina, abandonais vossas próprias intenções, operações, ainda que boas e conhecidas, para vos perder, por assim dizer, nas da Santíssima Virgem. Ou seja, você se abandona totalmente na Santíssima Virgem. Mesmo que você tenha boas intenções, mesmo que você tenha boas ações, né, você deixa nas mãos dela. Fala assim, não, mãe, por mais que seja boa a minha intenção, por mais que seja boa a minha ação, a da senhora vai ser ainda melhor do que a minha. Então, eu deixo nas mãos da senhora. Embora as desconheçais, as da Virgem Maria, né? E por aí entrais a participar da sublimidade de suas intenções, que foram tão puras que ela deu mais glória a Deus pela menor de suas ações, por exemplo, fiando na sua roca. Olha isso que legal. Que foram tão puras. Que ela deu mais glória a Deus pela menor de suas ações, por exemplo, fiando na sua roca, dando um ponto de agulha, do que um São Lourenço estendido na grelha por seu cruel martírio. Olha isso. Nossa Senhora deu mais glória a Deus pela menor de suas ações, ou seja, fiando a sua roca, costurando, dando um ponto de agulha, né, crochê, agulha, do que um São Lourenço estendido na grelha por seu cruel martírio. Pelo que, durante sua vida neste mundo, ela conquistou tal soma inefável de graças e méritos que se contrariam ante as estrelas do firmamento, as gotas d'água do mar e os grãos de areia das praias. Ela deu mais glória a Deus que todos os anjos e santos reunidos, como eles jamais deram nem poderão dar. Ó prodígio de Maria, vós só podeis realizar prodígios de graça nas almas que querem de boa mente abismar-se em vós. Então, se ela, que deu mais glória a Deus, no mínimo de suas ações, do que qualquer outro santo, do que qualquer outro anjo, quem melhor do que ela para nos ajudar a dar glória a Deus? Então, não, pode vir, deixa a senhora vir, para a senhora, através das minhas ações, para a senhora, na minha alma, dar maior glória a Deus do que qualquer outra coisa. Porque uma alma, por esta prática, considerando nada, tudo o que pensa ou faz por si mesmo, e pondo todo o seu apoio e complacência nas disposições de Maria, para aproximar-se de Jesus Cristo e até para falar-lhe, pratica mais humildade que as almas que agem por si mesmas, e que se apoiam e comprazem nas próprias disposições. Ou seja, de novo essa ideia, né? Retida de uma maneira, enfatizando de outra maneira, né? É essa confiança em Maria, não em nós, não nas nossas próprias atitudes. É essa humildade que as almas agem, pratica mais humildade das almas que agem por si mesmas, que se comprazem nas próprias disposições, nas próprias forças. Porque a Santíssima Virgem, querendo, por uma grande caridade, receber em suas mãos virginais o presente de nossas ações, dá-lhes uma beleza e brilho admiráveis. Ela mesma as oferece a Jesus. É a história da maçã, né? Ela mesma, ela pega as nossas ações e dá um brilho, dá uma beleza admirável. Ela mesma as oferece a Jesus. E nosso Senhor é assim mais glorificado que se nós a oferecêssemos por nossas mãos criminosas. Então é muito melhor a gente deixar nas mãos da Virgem Maria para ela oferecer, né? Aquela história de novo do Cordeiro. Deixa ela preparar o prato o prato que Deus gosta. Enfim, porque nunca pensais em Maria sem que ela em vosso lugar pense em Deus. Foi o que ela fez lá quando Santa Isabel vira para ela e fala, né? Santa Isabel fala, bendita és tu porque crestes, porque onde se cumpriram as maravilhas que o Senhor Deus lhe prometeu. Né? Santa Isabel vai e faz um louvor a Nossa Senhora. O que ela pega imediatamente faz? Minha alma glorifica quem? O Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou para a sua pobre serva. Então, imediatamente, né? A gente louva a Maria e ela já vai imediatamente louvar a Deus.
Então, nunca pensais em Maria sem que ela, em vosso lugar, pense em Deus. Maria, São Luís fala que só existe em referência a Deus. É o eco de Deus, que só diz e repete Deus. Olha isso que bonito, Maria é o eco de Deus, só diz e repete Deus. Tanto é que uma das características, quando tem uma aparição, né? Não é assim, teve uma aparição, alguém vira e fala assim, estou vendo Nossa Senhora, a igreja já falou, todo mundo está liberado lá. Não. Uma das coisas que a igreja verifica, para ver se uma aparição ela tem chance de ser verdadeira ou não, é ver se aquilo que Nossa Senhora está dizendo é uma repetição do próprio magistério da igreja, né? Uma repetição do que o próprio Cristo está falando. Se foge daquilo, se é uma coisa nova, você fala, não, Nossa Senhora não ia falar um negócio diferente do que a igreja fala, do que Jesus Cristo fala. Essa é uma das coisas que eles olham para ver. Porque justamente Maria é esse eco de Deus. Então, que a gente possa sempre ter essa confiança na Virgem Maria. Aquilo que a gente não dá conta, né, seja em qualquer âmbito, né, em qualquer âmbito da nossa vida, que seja até um defeito dominante da nossa vida, fala assim, gente, faz 300.518 anos que eu luto contra essa porcaria, não consigo largar, né, contra esse vício, e não só vícios qualquer, assim, digo um vício, assim, sei lá, preguiça, que seja, né, a gente se chegar nela e ser humilde mesmo, e falar assim, olha, não dou conta, não tô conseguindo, né, e a gente ter essa confiança de filho na mãe, certo? Então, vamos rezar? Alguém está dizendo?